Em São Sebastião, uma cidadezinha costeira banhada pelo sol e pelas ondas do litoral de São Paulo, Brasil, a vida parecia seguir um ritmo tranquilo, com o som das gaivotas misturando-se ao murmúrio do mar. Era aqui que Ana Clara, uma menina de 8 anos com olhos brilhantes como as conchas que coletava na praia, vivia com sua mãe, Mariana, numa casa térrea de paredes brancas na Rua das Palmeiras. Ana era uma criança sonhadora, apaixonada por desenhar o oceano, ondas azuis, peixes coloridos, corais que pareciam florestas submersas. Seus cadernos de desenho estavam cheios de esboços detalhados, feitos com lápis de cor gastos até o toco, e ela sonhava um dia ser bióloga marinha, explorar os recifes e salvar tartarugas marinhas. Mariana, uma enfermeira de 32 anos que trabalhava turnos exaustivos no Hospital São Lucas, fazia tudo para sustentar a filha. Apesar das dificuldades financeiras, com o aluguel sempre atrasado e as contas empilhadas na mesa da cozinha, a casa delas era cheia de amor. Todas as manhãs, Mariana penteava o cabelo castanho de Ana, fazendo uma trança firme enquanto conversavam sobre o dia. À noite, liam juntas histórias sobre aventuras no mar. E o riso de Ana ecoava pelas paredes finas da casa, enchendo o pequeno lar com calor. Era uma vida simples, mas suficiente, até que, 3 semanas atrás, tudo começou a desmoronar. E o que parecia ser apenas provocações infantis na escola transformou-se em um pesadelo que roubou o brilho dos olhos de Ana Clara. Era uma manhã de terça-feira no final de setembro, com o ar salgado do mar soprando pelas ruas de São Sebastião. Ana caminhava para a Escola Municipal Praia do Arrastão, a mochila roxa balançando nos ombros frágeis. Ela gostava da caminhada de 15 minutos até a escola, passando pelas barracas de coco na orla e pelas árvores de mangue que ladeavam o caminho. Naquele dia, porém, ao entrar no corredor da escola, 3 meninos mais velhos bloquearam seu caminho. João Pedro, um garoto de 12 anos da 7ª série, liderava o grupo. Ele era alto, com um sorriso arrogante que fazia Ana sentir um frio na espinha. Ao lado dele estavam Lucas, seu primo, e Mateus, ambos da 6ª série, rindo como se compartilhassem uma piada que Ana não entendia. "Olha a menininha dos trapos!" João Pedro zombou, apontando para a blusa desbotada de Ana, uma peça que Mariana havia comprado em um brechó. Antes que Ana pudesse responder, João Pedro empurrou a mochila dela, que caiu no chão com um baque, espalhando seus lápis e caderno de desenhos pelo corredor. Quando ela se abaixou para pegá-los, Lucas chutou o caderno para longe e Mateus riu alto, dizendo: "Vai chorar, bebê? Vai chamar a mamãe?" Outros alunos passaram pelo corredor, cabeças baixas, fingindo não ver. Os professores já estavam nas salas, portas fechadas, alheios ao que acontecia. Ana engoliu as lágrimas, reuniu seus pertences com as mãos trêmulas e correu para a sala de aula. Ela disse a si mesma que era só uma brincadeira boba, que pararia. Mas não parou. No dia seguinte, a situação piorou. Na hora do intervalo, João Pedro e seus amigos a encontraram no pátio. "Cadê seu dinheiro do lanche, Ana?" João Pedro perguntou, com um tom que não era uma pergunta, mas uma exigência. Ana entregou as poucas moedas que Mariana havia dado, com medo do que fariam se ela recusasse. No dia seguinte, eles a empurraram contra a grade do pátio e Ana caiu, ralando o joelho no concreto. A dor física era suportável, mas as palavras cortavam mais fundo. "Ninguém gosta de você", Lucas sussurrou enquanto passava por ela no corredor. "Sua mãe é tão pobre que nem consegue comprar roupas decentes." Mateus completava: "Por que você não desiste e para de vir para a escola? Ninguém quer você aqui." Ana começou a mudar seus caminhos dentro da escola, evitando o pátio, os corredores principais, até o banheiro onde sabia que eles poderiam estar esperando. Mas a escola Praia do Arrastão não era grande o suficiente para se esconder. Não havia como escapar. Na segunda semana,
O bullying se intensificou. Durante o almoço no refeitório, João Pedro tropeçou Ana sem querer, enquanto ela carregava sua bandeja. O prato de feijão e arroz caiu no chão, espalhando comida por sua blusa e pelo piso. O refeitório explodiu em risadas e Ana sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela correu para o banheiro, trancou-se numa cabine e ficou lá até o sinal tocar, sem comer nada. Depois daquele dia, Ana parou de almoçar no refeitório. Ela se escondia na biblioteca, fingindo ler livros sobre o oceano enquanto seu estômago roncava. Seus desenhos, que antes eram cheios de cores vibrantes, começaram a ficar inacabados. Ela não conseguia mais se concentrar. Não conseguia mais sonhar com recifes de coral. Em casa, Ana ficava quieta, respondendo às perguntas de Mariana com monossílabos. O sorriso que antes iluminava a casa desapareceu, substituído por um silêncio que pesava como uma tempestade iminente. O pior, porém, ainda estava por vir. Na terceira semana, Ana começou a notar algo novo, algo que transformou seu medo em pavor. Enquanto caminhava para casa após a aula, sentiu olhos sobre ela. No início, achou que era paranoia, um eco das provocações de João Pedro e seus amigos. Mas então, ela viu um homem num carro cinza, estacionado a poucos metros da escola, observando-a. Ele era jovem, talvez um adolescente mais velho, com cabelo curto e um olhar que parecia atravessá-la. Ele não dizia nada, apenas a encarava, e Ana acelerava o passo, o coração disparado. No dia seguinte, ele estava lá de novo, no mesmo carro, agora mais perto. Na sexta-feira, ele abaixou o vidro e falou: "Eu sei onde você mora, Ana Clara. Melhor tomar cuidado." Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Ana correu para casa, trancou a porta e se encolheu no canto do quarto, abraçando os joelhos. Naquela noite, ela teve o primeiro pesadelo. O carro cinza a perseguia por ruas escuras, João Pedro e Lucas rindo no banco de trás, as portas do carro se abrindo enquanto mãos a alcançavam. Ela acordou gritando, encharcada de suor, o coração batendo tão forte que parecia explodir. Mariana notou as mudanças imediatamente. Como uma enfermeira experiente, ela conhecia os sinais de trauma. Ana, que antes falava sem parar sobre peixes e corais, agora mal abria a boca. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras que não pertenciam ao rosto de uma criança de 8 anos. Mariana encontrou hematomas nos braços de Ana, pequenos, mas inconfundíveis, e uma ferida no cotovelo que Ana disse ser de uma queda no parquinho. Mariana não acreditou. "Filha, o que está acontecendo? Fala com a mamãe, por favor," ela implorava, segurando as mãos pequenas de Ana. Mas Ana apenas balançava a cabeça, os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Ela não conseguia transformar o medo em palavras. Era grande demais, pesado demais, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. Os pesadelos de Ana pioraram. 2, às vezes 3 vezes por noite, Mariana acordava com os gritos da filha. Ela corria para o quarto, encontrando Ana sentada na cama, olhos arregalados, hiperventilando, o rosto pálido de terror. "Calma, meu amor. Está tudo bem. A mamãe está aqui," Mariana dizia, abraçando a filha com força. Mas Ana tremia tanto que parecia que ia se desfazer. Uma noite, Ana agarrou a mãe e sussurrou: "Não me faça voltar para a escola, mamãe. Por favor, eu não aguento." Mariana sentiu o coração se partir. Ela chamou o hospital. Disse que não iria trabalhar no dia seguinte, uma decisão que não podia se dar ao luxo de tomar, e segurou Ana até ela parar de chorar. Naquela manhã, enquanto Ana dormia exausta no sofá, Mariana tomou uma decisão. Ela iria à escola. Exigiria proteção para sua filha. Se necessário, gritaria até que alguém a ouvisse. Mariana marchou para a escola Praia do Arrastão com uma determinação feroz. Marcou uma reunião com o diretor, Sr. Almeida,
um homem de meia idade com óculos de armação grossa e um ar de superioridade. Sentada em seu escritório, que cheirava a papel velho e café frio, Mariana contou tudo: os empurrões, as provocações, os hematomas, os pesadelos. Sua voz tremia de raiva e angústia enquanto descrevia como Ana havia mudado, como sua filha risonha estava desaparecendo. Minha filha está sendo aterrorizada, Senhor Almeida. João Pedro e seus amigos estão tornando a vida dela um inferno. Vocês precisam fazer algo. Precisam protegê-la. Almeida cruzou as mãos sobre a mesa, o rosto impassível. Senhora Mariana, ele disse lentamente, como se explicasse algo óbvio. Entendo sua preocupação, mas isso parece ser apenas um conflito infantil. Crianças provocam umas às outras. Faz parte do crescimento. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Ana é uma menina sensível. Talvez esteja interpretando mal as brincadeiras. Mariana sentiu o sangue ferver. Brincadeiras? Minha filha tem hematomas. Ela não dorme. Isso não é brincadeira. É bullying. A conselheira escolar, Dona Clara, interveio com um sorriso forçado. Talvez Ana precise aprender a ser mais forte, a se defender sozinha. É assim que as crianças crescem. Mariana olhou para os dois, chocada. Eles não apenas ignoraram o problema, mas culparam Ana, uma criança de 8 anos, por não ser forte o suficiente. Ela saiu do escritório tremendo de raiva, sentindo-se traída pela instituição que deveria proteger sua filha. Naquela tarde, Mariana foi à delegacia de São Sebastião. Sentou-se diante do oficial Santos, um homem de bigode grisalho que anotava lentamente enquanto ela falava. Então, esses meninos estão incomodando sua filha, ele resumiu, sem tirar os olhos do caderno. Provocações, alguns empurrões, talvez a seguindo depois da escola. Sim, Mariana respondeu. E tem um homem num carro cinza, seguindo-a, ameaçando-a. Ele disse que sabe onde moramos. Santos largou a caneta e suspirou. Senhora, entendo que isso é preocupante, mas, legalmente, não há crime aqui. Crianças são cruéis às vezes. Quanto ao carro, se não houver uma ameaça específica, não podemos fazer nada. Mariana insistiu, a voz subindo. Ele disse que sabe onde ela mora. Isso não é específico o suficiente? Santos balançou a cabeça. Chame-nos se algo mais grave acontecer. Por agora, sugiro que converse com a escola novamente. Mariana saiu da delegacia sentindo um vazio que nunca havia conhecido. As pessoas que deveriam proteger sua filha, escola, polícia, a haviam abandonado. Ela estava sozinha. Naquela noite, Mariana sentou-se com Ana na sala pequena de sua casa. O ventilador zumbia no canto, tentando aliviar o calor úmido da noite. Meu amor, ela disse, segurando as mãos de Ana, preciso que você me conte tudo. Cada detalhe do que esses meninos fizeram, até as partes mais assustadoras. Ana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Então, com uma voz tão baixa que Mariana mal ouviu, ela disse: Não é só João Pedro e os amigos dele, mamãe. Mariana sentiu um arrepio. O que você quer dizer, filha? Ana levantou os olhos, cheios de lágrimas. Tem um homem no carro cinza. Ele é grande como um adulto. Começou a me seguir na semana passada. 3 dias seguidos. Ontem, ele abaixou o vidro e disse que sabe onde moro. Disse que é melhor eu me cuidar. Mariana sentiu o mundo girar. Isso não era mais bullying. Era algo muito pior. Sua filha de 8 anos estava sendo perseguida, ameaçada. E ninguém, nem a escola, nem a polícia, estava disposto a ajudar. Ela abraçou Ana com força, prometendo a si mesma que faria qualquer coisa para protegê-la. Mas Mariana não sabia que Ana, sozinha em seu quarto naquela noite, já estava planejando algo que nenhuma criança deveria ter que fazer. Enquanto Ana deitava na cama, ouvindo o som distante das ondas do mar,
Ela pensava no que poderia fazer. A escola não ajudava. A polícia não ajudava. Sua mãe estava tentando. Mas Ana via o quanto Mariana estava sofrendo, o quanto se sentia impotente. Ana não podia mais suportar ver a mãe chorar. Ela precisava encontrar uma solução, alguém que pudesse protegê-la, alguém que assustasse João Pedro, Lucas, Mateus e até o homem no carro cinza. Então, ela se lembrou de algo. Algumas semanas atrás, numa manhã de sábado, Mariana a levara ao Café Costa do Sol, um lugar simples na orla onde serviam suco de caju e pão de queijo quente. Enquanto comiam, Ana notara um grupo de homens e mulheres sentados no balcão. Eles usavam coletes de couro, tinham tatuagens cobrindo os braços e motos brilhantes estacionadas do lado de fora. Eram os Águias do Mar, um grupo de motociclistas que todos na cidade conheciam e temiam. As pessoas mantinham distância, falavam baixo quando passavam por eles. Mas Ana, com sua curiosidade infantil, notara algo mais. Eles riam alto, contavam histórias, deixavam gorjetas generosas para a garçonete. Um deles, um homem de barba castanha e olhos gentis, ajudara uma senhora idosa a carregar suas sacolas até o carro. Eles pareciam perigosos, mas não agiam como tal. Naquele momento, uma ideia nasceu na mente de Ana. Se todos têm medo deles, talvez os meninos maus também tenham. Naquela noite, enquanto o som das ondas ecoava pela janela, Ana tomou uma decisão. Ela não podia mais esperar. Não podia mais ser invisível, silenciosa, assustada. Ela precisava de proteção. E se ninguém na escola ou na polícia podia dá-la, ela encontraria seus próprios protetores. Mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos, mesmo que isso significasse caminhar sozinha até o Café Costa do Sol e pedir ajuda aos homens e mulheres que todos temiam. Ana Clara, a menina de 8 anos que amava o mar, estava prestes a fazer algo que mudaria não apenas sua vida, mas toda a cidade de São Sebastião. Na manhã seguinte à confissão de Ana Clara sobre o homem no carro cinza, Mariana acordou com um peso no peito que não explicava. A casa na Rua das Palmeiras estava silenciosa, exceto pelo zumbido do ventilador e pelo som distante das ondas quebrando na praia de São Sebastião. Ana ainda dormia no sofá, exausta após horas de choro na noite anterior, o rostinho pálido marcado por olheiras que pareciam não pertencer a uma criança de 8 anos. Mariana olhou para a filha, sentindo uma mistura de amor, medo e raiva. Como enfermeira, ela sabia reconhecer sinais de trauma físico, os hematomas nos braços de Ana, o arranhão no cotovelo. Mas o que a aterrorizava era o trauma que não podia ver. O silêncio que substituíra o riso de Ana, os pesadelos que a faziam gritar no meio da noite, a forma como ela se encolhia ao ouvir o som de um carro passando na rua. Mariana havia prometido protegê-la, mas as palavras do homem no carro cinza. "Eu sei onde você mora, Ana Clara. Melhor tomar cuidado." Ecoavam em sua mente como uma ameaça que ela não podia ignorar. Hoje, ela não iria ao hospital. Ligou para o chefe, pediu mais um dia de folga que não podia se permitir e decidiu que confrontaria a escola novamente. Se o diretor Almeida e a conselheira Dona Clara não levassem a sério o que estava acontecendo com sua filha, ela gritaria até que alguém ouvisse. Mariana não sabia, porém, que o sistema que deveria proteger Ana estava prestes a traí-la de uma forma que a deixaria ainda mais desesperada. Enquanto Ana ainda dormia, Mariana preparou um café forte, o cheiro amargo enchendo a pequena cozinha. Ela sentou-se à mesa, olhando para as contas empilhadas ao lado de um desenho inacabado de Ana, um esboço de um golfinho nadando entre corais, agora abandonado, com apenas metade das cores preenchidas. Ana, que antes passava horas desenhando com paixão, agora mal tocava seus lápis de cor. Cada traço interrompido naquele papel era como um corte no coração de Mariana. Ela pegou o celular
e começou a anotar tudo o que Ana havia contado. As provocações de João Pedro e seus amigos, Lucas e Mateus, os empurrões no pátio, o dinheiro do lanche roubado, a queda no refeitório que envergonhara Ana diante de todos, e agora essa nova ameaça. Um homem, ou talvez um adolescente mais velho, seguindo-a de carro. Mariana sabia que não podia esperar mais. Vestiu uma blusa limpa, acordou Ana gentilmente e disse: "Hoje você não vai para a escola, meu amor. A mamãe vai resolver isso." Ana apenas assentiu, os olhos fundos, sem perguntar nada. Mariana sentiu uma pontada de dor ao ver a filha tão resignada, como se já tivesse perdido a esperança de que algo pudesse mudar. Às 8h30, Mariana entrou na Escola Municipal Praia do Arrastão com passos firmes, a raiva pulsando em suas veias. O prédio da escola, com suas paredes brancas descascadas pelo sal do mar, parecia enganadoramente pacífico sob o sol matinal. No corredor, crianças corriam para as salas, mochilas balançando, enquanto professores conversavam em voz baixa. Mariana foi direto ao escritório do diretor, Sr. Almeida, e exigiu uma reunião imediata. 20 minutos depois, ela estava sentada numa cadeira desconfortável, diante de Almeida e da conselheira escolar, Dona Clara. O escritório era pequeno, com uma mesa coberta de papéis e um ventilador de teto que girava lentamente, fazendo barulho. Mariana não perdeu tempo. "Minha filha está sendo perseguida", começou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. João Pedro, Lucas e Mateus estão aterrorizando Ana. Eles a empurram, roubam o dinheiro do lanche, zombam dela na frente de todos. Ela tem hematomas, pesadelos, não dorme mais. E agora tem um homem num carro cinza seguindo-a, ameaçando-a, dizendo que sabe onde moramos. Isso não é brincadeira de criança. É bullying. É perigoso. E vocês precisam fazer algo agora. Senhor Almeida, um homem de uns 50 anos, com óculos de armação grossa e uma expressão de tédio, recostou-se na cadeira. "Senhora Mariana", disse, com um tom condescendente que fez Mariana cerrar os punhos. "Entendo que está preocupada, mas essas coisas acontecem entre crianças. Provocações, empurrões, são parte do processo de crescer. João Pedro é um menino, digamos, energético, mas não acredito que haja má intenção." Ele ajustou os óculos, como se a conversa já o estivesse cansando. Dona Clara, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos, acrescentou: "Ana é uma menina muito sensível, senhora Mariana. Talvez ela esteja exagerando o que aconteceu. Crianças às vezes interpretam brincadeiras como algo mais sério. Talvez ela precise aprender a ser mais resiliente." Mariana sentiu o sangue subir ao rosto. Resiliente? Ela tem 8 anos? Está sendo humilhada, machucada, ameaçada. Vocês estão dizendo que ela deve simplesmente aguentar isso? Almeida levantou a mão, pedindo calma. "Não estamos dizendo isso, senhora. Mas precisamos de provas concretas. Você tem testemunhas? Algum vídeo? Sem isso, não podemos punir alunos baseados apenas em sentimentos." Mariana olhou para ele, incrédula. "Provas? E os hematomas? E o fato de ela estar apavorada para vir à escola? Isso não é suficiente?" Almeida suspirou. "Vamos conversar com os meninos, claro. Mas, por favor, não dramatize. Crianças precisam aprender a resolver seus próprios conflitos." Mariana saiu do escritório tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Eles não apenas ignoraram o sofrimento de Ana, mas a culparam, sugerindo que ela era muito sensível. Pior ainda, Mariana começou a perceber algo que não havia considerado antes. Almeida parecia relutante em falar sobre João Pedro especificamente. Havia algo em sua postura, na forma como desviava o olhar ao mencionar o nome do menino, que sugeria que ele estava escondendo algo. O que Mariana não sabia, mas descobriria mais tarde,
era que Almeida era amigo próximo do pai de João Pedro, o vereador local Antônio Ribeiro, um homem poderoso em São Sebastião, conhecido por usar sua influência para proteger a família e os aliados. A recusa de Almeida em agir não era apenas negligência, era parte de um sistema que protegia os agressores. Desesperada, Mariana decidiu tentar a polícia mais uma vez. Naquela tarde, ela levou Ana à delegacia de São Sebastião, um prédio baixo com paredes descascadas e ventiladores barulhentos. Sentaram-se diante do oficial Santos, o mesmo homem que havia atendido Mariana dias antes. Ele ouviu pacientemente enquanto Mariana repetia a história, agora com mais detalhes, incluindo a ameaça do homem no carro cinza. Ele disse que sabe onde moramos. Mariana insistiu, a voz embargada. Minha filha está sendo perseguida, não só na escola, mas nas ruas. Vocês precisam fazer algo. Santos anotava lentamente, o rosto impassível. Então, temos provocações na escola, alguns empurrões, e esse carro. Você tem a placa, senhora? Mariana balançou a cabeça frustrada. Não, mas Ana pode descrever o carro. É cinza, com um adesivo de futebol no vidro traseiro. Santos suspirou, largando a caneta. Senhora, sem uma placa ou uma ameaça clara, não há muito que possamos fazer. Bullying na escola é problema da direção. Quanto ao carro, se ele aparecer novamente, anote a placa e nos chame imediatamente. Por enquanto, isso parece mais um caso de crianças sendo crianças. Mariana sentiu as palavras como um soco. Crianças sendo crianças? Um homem está seguindo minha filha de 8 anos? Isso é normal para você? Santos ergueu as mãos, num gesto de impotência. Não estou dizendo que é normal, mas legalmente não temos base para agir sem evidências concretas. Converse com a escola. Eles têm políticas para isso. Mariana saiu da delegacia com Ana ao seu lado, sentindo um vazio que parecia engoli-la. A escola não ajudava, a polícia não ajudava, e Ana, segurando sua mão com força, parecia menor, mais frágil. Como se o mundo estivesse esmagando sua filha aos poucos. Naquela noite, em casa, o silêncio era ensurdecedor. Ana sentou-se no canto do sofá, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Mariana tentou conversar, oferecer comida, qualquer coisa para trazer de volta a menina risonha que amava falar sobre o mar. Mas Ana apenas balançava a cabeça, os olhos distantes. Mariana sentia-se impotente, como se estivesse falhando como mãe. Ela pensava nas contas atrasadas, nos turnos dobrados no hospital, na exaustão que a consumia. E agora isso, sua filha, sua razão de viver, estava sendo destruída. E ela não sabia como protegê-la. Enquanto Ana tomava banho, Mariana pegou o celular e ligou para sua irmã, Carla, que morava em São Paulo. Eu não sei mais o que fazer, ela disse, a voz quebrando. A escola não faz nada, a polícia não faz nada, e agora tem um homem seguindo Ana. Eu não posso estar com ela o tempo todo, Carla. E se algo acontecer? E se eu perdê-la? As lágrimas caíram e Mariana tentou abafá-las com a mão, sem saber que Ana, saindo do banheiro, ouviu cada palavra através da parede fina. No quarto, Ana deitou-se na cama, o coração apertado. Ela ouviu a mãe chorar, ouviu a dor em sua voz e algo dentro dela mudou. Ana sempre fora uma criança quieta, mas forte. Ela amava o mar porque ele era vasto, poderoso, mas também gentil, trazendo conchas à praia como presentes. Agora, ela sentia que precisava ser como o mar, forte o suficiente para enfrentar a tempestade que a cercava. Mas como? A escola não a protegia. A polícia não a protegia. Sua mãe estava tentando, mas Ana via o quanto Mariana sofria, o quanto se sentia derrotada. Ana não podia mais esperar que os adultos resolvessem tudo. Ela precisava agir, precisava encontrar alguém que pudesse assustar João Pedro, Lucas, Mateus
e até o homem no carro cinza. E então, deitada no escuro, com o som das ondas ao longe, Ana lembrou-se do café Costa do Sol. Algumas semanas antes, numa manhã de sábado, Mariana a levara ao café para um café da manhã especial. Era um raro momento de paz, com suco de caju gelado e pão de queijo quente. Enquanto comiam, Ana notara um grupo de motociclistas no balcão. Eles usavam coletes de couro pretos, com o nome Águias do Mar bordado nas costas. Suas motos, estacionadas do lado de fora, brilhavam sob o sol, com cromados reluzentes e selins de couro que pareciam saídos de um filme. As pessoas no café mantinham distância, falando baixo, evitando o contato visual. Mas Ana, com sua curiosidade infantil, observara com atenção. Eles riam alto, contavam histórias, pediam mais café com sorrisos gentis para a garçonete. Uma mulher no grupo, com cabelo preso num rabo de cavalo e uma tatuagem de águia no braço, ajudara uma senhora a atravessar a rua. Um homem de barba castanha, que parecia o líder, deixara uma gorjeta generosa e acenara para uma criança que olhava sua moto com admiração. Eles pareciam perigosos, mas agiam com bondade. Naquele momento, Ana pensara: se todo mundo tem medo deles, talvez os meninos maus também tenham. Essa ideia ficou guardada em sua mente, como uma concha escondida na areia, esperando para ser encontrada. Agora, deitada na cama, Ana segurava seu caderno de desenhos, apertando-o contra o peito. Ela não desenhava mais. Não desde que João Pedro e seus amigos começaram a zombar de seus desenhos, chamando-os de lixo de pobre. Na semana passada, algo pior acontecera. Durante o intervalo, Ana deixara seu caderno na carteira, pensando que estava seguro. Quando voltou, encontrou-o no chão, com várias páginas rasgadas. Seu desenho favorito, um recife de coral cheio de peixes coloridos, estava rabiscado com caneta preta, as palavras feia e lixo escritas por cima. Ana não contou a Mariana, mas guardou as páginas rasgadas em segredo, cada traço destruído como uma parte de si mesma. Esse incidente, mais do que os empurrões ou as provocações, quebrou algo dentro dela. Desenhar era sua forma de sonhar, de escapar, e agora até isso lhe fora roubado. Mas, naquela noite, enquanto ouvia o choro abafado da mãe, Ana decidiu que não seria mais vítima. Ela não podia mudar o que João Pedro e seus amigos haviam feito. Não podia fazer o homem no carro cinza desaparecer. Mas podia encontrar alguém que pudesse. Alguém que não tivesse medo. Alguém que fizesse os outros terem medo. Ana fechou os olhos, o coração batendo forte. Ela imaginou as motos brilhando sob o sol, os coletes de couro, os rostos dos motociclistas que pareciam tão fortes, tão imponentes. Eles eram as águias do mar, e Ana sabia onde encontrá-los. O Café Costa do Sol ficava a apenas 5 quarteirões de sua casa, uma caminhada que ela já fizera com Mariana muitas vezes. Era perigoso, ela sabia. Sua mãe sempre dizia para nunca falar com estranhos, especialmente homens como aqueles. Mas Ana também sabia que não tinha mais opções. A escola não a ajudava. A polícia não a ajudava. Sua mãe estava lutando sozinha. E Ana não podia suportar vê-la sofrer mais. Ela precisava ser corajosa, mesmo que estivesse apavorada. Mesmo que suas mãos tremessem só de pensar em se aproximar daqueles homens. Mesmo que sua voz falhasse ao pedir ajuda. Naquela noite, Ana fez um plano. Ela acordaria cedo, antes que Mariana saísse para o hospital. Vestiria suas roupas, pegaria sua mochila e caminharia até o Café Costa do Sol. Ela falaria com o homem de barba castanha, aquele que parecia o líder, e pediria que a levassem para a escola, que a protegessem dos meninos e do homem no carro. Era uma ideia louca, perigosa, algo que nenhuma criança de 8 anos deveria considerar. Mas Ana não era mais apenas uma criança. Ela era uma menina que aprendera, cedo demais, que às vezes o mundo não protege os mais frágeis,
que às vezes você precisa encontrar seus próprios protetores, mesmo que isso signifique enfrentar seus maiores medos. Enquanto o som das ondas ecoava pela janela, Ana Clara adormeceu com a imagem das motos brilhando em sua mente, segurando a esperança de que, pela primeira vez em semanas, alguém poderia salvá-la. Na manhã de quarta-feira, 16 de outubro, o céu de São Sebastião amanheceu cinzento, com nuvens pesadas pairando sobre o mar. O ar estava úmido, carregado com o cheiro de sal e a promessa de chuva. Ana Clara, deitada em sua cama na Rua das Palmeiras, não havia dormido bem. Pela terceira noite consecutiva, os pesadelos a perseguiam. O carro cinza deslizando pelas ruas escuras, o rosto frio do homem ao volante, João Pedro e seus amigos rindo no banco de trás. Ela acordava ofegante, o coração disparado, os lençóis úmidos de suor. Mas naquela manhã, algo era diferente. Ana não estava apenas assustada, ela estava decidida. O choro de sua mãe, Mariana, ecoando pelas paredes finas na noite anterior, havia acendido uma faísca em seu coração de 8 anos. Ela não podia mais esperar que a escola ou a polícia resolvessem o problema. Não podia mais ver sua mãe se desmanchar em lágrimas, sentindo-se impotente. Ana precisava agir, e o plano que formara na noite anterior, caminhar até o Café Costa do Sol e pedir ajuda aos motociclistas, era sua única esperança. Enquanto ouvia o som do chuveiro ligado, sinal de que Mariana se preparava para mais um turno no Hospital São Lucas, Ana se levantou silenciosamente, já vestida com a roupa do dia anterior. Pegou sua mochila roxa, enfiou dentro seu caderno de desenhos danificado, um lembrete do que havia perdido e, para a coragem, pegou também uma pequena concha que encontrara na praia meses atrás. Às 6h45, enquanto o chuveiro ainda zumbia, Ana abriu a porta da frente com cuidado e saiu para a rua deserta. O amanhecer em São Sebastião era frio, com uma luz pálida se espalhando pelo céu. As ruas estavam quase vazias, exceto por alguns pescadores voltando da praia e 1 ou 2 carros passando lentamente. Ana caminhava rápido, os tênis gastos batendo contra o asfalto irregular. Os 5 quarteirões até o Café Costa do Sol pareciam uma eternidade. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. E se eles rissem dela? E se fossem maus? E se sua mãe a encontrasse antes que chegasse lá? Mas uma voz mais forte, vinda de algum lugar dentro dela, respondia: e se eles disserem sim? Ana passou pela barraca de coco fechada, pela padaria onde o cheiro de pão quente começava a se espalhar, pelo terreno vazio onde as crianças jogavam futebol à tarde. Cada passo a aproximava do café, e com cada passo sua determinação crescia. Ela pensava no sorriso cruel de João Pedro, no chute de Lucas em seu caderno, no homem no carro cinza dizendo: "Eu sei onde você mora." Ela pensava na mãe chorando, sozinha, e sabia que não podia voltar atrás. Ser corajosa, Ana decidiu, não era não sentir medo, era caminhar mesmo estando apavorada. Ao virar a esquina da Avenida Beira-Mar, Ana viu o Café Costa do Sol. O letreiro de neon piscava fracamente na luz do amanhecer, e lá estavam elas. 7 motos reluzentes estacionadas em fila, o cromo brilhando como prata sob o céu nublado. Ana parou do outro lado da rua, as mãos tremendo tanto que ela teve que agarrar as alças da mochila para se firmar. Pelo vidro embaçado do café, ela podia ver os motociclistas. Eram os mesmos que vira semanas atrás com sua mãe. Homens e mulheres com coletes de couro pretos, tatuagens nos braços, vozes altas e risadas que ecoavam mesmo através da porta fechada. Um deles, o homem de barba castanha que ela lembrava, estava sentado no balcão, tomando café. Ana respirou fundo, sentindo o peso da concha no bolso. "Você consegue, Ana", sussurrou para si mesma. "Você precisa." Ela atravessou a rua, desviando das motos imponentes,
e empurrou a porta do café. O sino acima da entrada tilintou, e todas as cabeças se voltaram para ela. Uma menina pequena, de mochila roxa, sozinha às 6h55 da manhã. O silêncio no café foi instantâneo. Garfos pararam. Xícaras de café ficaram suspensas no ar. Conversas morreram. Ana sentiu os olhares de todos, mas seus olhos estavam fixos no homem de barba castanha. Ele era enorme, com ombros largos e um colete de couro coberto de pates que Ana não conseguia ler. Seu nome, ela descobriria mais tarde, era Miguel Costa, presidente do Clube de Motociclistas Águias do Mar, um ex-fuzileiro naval de 48 anos que servira em missões no exterior antes de voltar para São Sebastião. Miguel baixou a xícara lentamente, seus olhos castanhos encontrando os de Ana. Ele viu o medo neles, mas também algo mais. Uma coragem que parecia grande demais para uma criança tão pequena. Ana deu um passo à frente, depois outro, até estar diante dele. Sua voz tremia, mas ela falou. As palavras que ensaiara durante a caminhada, explodindo em um único fôlego. Por favor, senhor. Eu preciso que vocês me levem para a escola. Tem pessoas más tentando me machucar, e ninguém está ajudando. O café ficou tão silencioso que Ana podia ouvir o zumbido do neon do lado de fora. Miguel se inclinou para a frente, abaixando-se até ficar na altura dos olhos dela. Sua voz, quando falou, era grave, mas gentil, como se ele soubesse exatamente como não assustar uma criança. Pequena, disse ele. Onde está sua mãe? Ela sabe que você está aqui? Ana balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar. Ela está em casa, se arrumando para o trabalho. Ela tentou ajudar, foi na escola, na polícia. Mas eles disseram que eu sou sensível demais, que é só coisa de criança. Mas não é. Eles me machucam, me seguem, e tem um homem num carro cinza que disse que sabe onde eu moro. Eu estou com medo, e ninguém ajuda. As palavras saíram em um jorro. 3 semanas de terror condensadas em segundos. Enquanto Ana falava, o rosto de Miguel mudou. A confusão inicial deu lugar a uma expressão dura, protetora, como se algo dentro dele tivesse despertado. Ao lado de Miguel, uma mulher se levantou de uma mesa próxima. Ela era alta, com cabelo preso em um rabo de cavalo e uma tatuagem de águia no braço esquerdo. Seu nome era Sofia Almeida, uma motociclista de 35 anos que fazia parte das Águias do Mar. Sofia se ajoelhou ao lado de Ana, seu rosto suavizando-se. Oi, pequena, disse ela, com uma voz calorosa. Meu nome é Sofia. Quando eu tinha sua idade, também passei por algo assim. Meninos na escola me chamavam de nomes feios, escondiam minhas coisas. Eu sei como é sentir que ninguém vai te ajudar. Mas você foi muito corajosa vindo até aqui. Pode nos contar tudo? Ana olhou para Sofia, surpresa com a gentileza em seus olhos. Algo na voz dela, na forma como ela parecia entender, fez Ana sentir-se menos sozinha. Ela assentiu e começou a falar. Ana contou tudo. Sobre João Pedro, Lucas e Mateus, sobre as provocações no corredor, o dinheiro do lanche roubado, a queda no refeitório que fez todos rirem. Contou sobre o caderno de desenhos destruído, como rasgaram seu desenho favorito do Recife de Coral, escrevendo feia e lixo por cima. Contou sobre o homem no carro cinza, que a seguia depois da escola, sempre a poucos metros, o adesivo de futebol no vidro traseiro, o sorriso frio que a fazia acordar gritando à noite. Minha mãe foi na escola, Ana disse, a voz quase sumindo. Mas o diretor disse que era brincadeira. Ela foi na polícia, mas eles disseram que não podem fazer nada até algo pior acontecer. Mas eu não quero esperar algo pior. Sofia apertou a mão de Ana gentilmente, e Miguel trocou um olhar com os outros motociclistas no café. Algo mudou no ar. Uma tensão silenciosa, como a calmaria antes de uma tempestade. Miguel se levantou, seu corpo imponente enchendo o espaço. Ele fez um gesto sutil com a cabeça
e 3 outros motociclistas, 2 homens e uma mulher, se aproximaram, formando um círculo ao redor de Ana, mas mantendo distância para não assustá-la. Pequena, Miguel disse, você fez a coisa certa vindo até nós. Ninguém vai machucar você enquanto estivermos aqui. Mas precisamos saber mais sobre esse homem no carro. Você lembra de mais alguma coisa? Algum detalhe? Ana pensou por um momento, então disse. Era um carro cinza, com um adesivo do time de futebol do colégio no vidro traseiro. E eu vi a placa uma vez. Era SBA4238. Miguel anotou a placa mentalmente, seu rosto endurecendo. Ele conhecia aquele adesivo, conhecia o colégio local, e uma suspeita começava a se formar. Tudo bem, Ana, ele disse. Você fica aqui com Sofia. Vou fazer algumas ligações. Miguel saiu do café, o celular já na mão. Ele ligou primeiro para Carlos Tubarão Mendes, vice-presidente das Águias do Mar, que estava em Ubatuba, a 1 hora de distância. Carlos, temos uma situação. Miguel disse, a voz firme. Uma menina de 8 anos veio até nós pedindo proteção. Bullying na escola, um cara a seguindo de carro, ameaçando-a. A escola e a polícia não fizeram nada. Ela precisa de nós. Quantos você pode trazer? Carlos não hesitou. 20, talvez mais. Estaremos aí em 45 minutos. A próxima ligação foi para o Clube de Motociclistas Veteranos do Litoral, em Santos. Depois, para as Águias Negras, um grupo de mulheres motociclistas em Caraguatatuba. Cada ligação era curta, direta. Uma criança precisava de proteção. O sistema havia falhado. Era hora de agir. Miguel não precisava explicar muito. Quando se trata de proteger uma criança, motociclistas não fazem perguntas. Eles aparecem. Enquanto Miguel fazia as ligações, Sofia ficou com Ana no café. A dona do Costa do Sol, Dona Lúcia, trouxe um chocolate quente com chantilly para Ana, sentando-a em uma mesa no canto. Você é muito corajosa, sabia? Sofia disse sorrindo. Quando eu tinha sua idade, também tinha medo de pedir ajuda. Achava que ninguém me levaria a sério. Mas você veio até aqui, sozinha, e isso é mais coragem do que a maioria dos adultos tem. Ana olhou para Sofia, os olhos brilhando com lágrimas, mas também com um fio de esperança. Você já passou por isso? Perguntou. Sofia assentiu. Sim. Na escola, me zoavam por ser alta, por ser diferente. Um dia, um menino rasgou meu caderno de poesias. Doeu muito. Mas sabe o que aprendi? Quando você encontra as pessoas certas, elas te ajudam a se levantar. E nós somos essas pessoas, Ana. Ana segurou a concha no bolso, sentindo seu peso reconfortante. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse sozinha. Às 7h15, Miguel voltou para o café. Ana, liguei para sua mãe. Ela está vindo para cá agora. Está preocupada, mas não brava. Vamos resolver isso juntos, está bem? Ana assentiu, aliviada por saber que Mariana estava a caminho, mas ainda nervosa com o que estava por vir. Enquanto isso, do lado de fora, o ronco das motos começou a ecoar. 5 motos chegaram primeiro, depois 8. Depois, uma dúzia. Às 7h30, a rua em frente ao Café Costa do Sol estava repleta de motocicletas, mais de 50, com bandeiras brasileiras tremulando em algumas delas. Motociclistas de todos os tipos começaram a chegar. Homens grisalhos que serviram na marinha, mulheres que deixaram o trabalho para estar ali, jovens que cresceram em São Sebastião e conheciam cada rua da cidade. Eles vinham de Ubatuba, Santos, Caraguatatuba, até de São Paulo, respondendo ao chamado de Miguel. Era uma convocação que não podia ser ignorada. Uma criança precisava deles. Mariana chegou ao café às 7h25, o carro estacionando com um guincho de pneus. Ela entrou correndo, o rosto pálido de pânico. Ana! Gritou, vendo a filha na mesa com Sofia. Ela correu até Ana, abraçando-a com tanta força que a menina deu um pequeno gemido. Nunca!
Nunca faça isso de novo, Mariana disse, a voz embargada. Pensei que tinha perdido você. Ana enterrou o rosto no ombro da mãe. Desculpa, mamãe, mas eu precisava de ajuda. Mariana olhou ao redor, vendo pela primeira vez os motociclistas. Eram dezenas deles agora, dentro e fora do café, com coletes de couro, tatuagens e um ar que a princípio a assustou. Mas então ela viu os olhos deles, a preocupação, a proteção, a forma como se posicionavam ao redor de Ana, como guardiões silenciosos. Miguel se aproximou, estendendo a mão. Senhora Mariana, sou Miguel Costa, ex-fuzileiro naval. Estes são meus irmãos e irmãs, muitos deles ex-militares. Sua filha é a pessoa mais corajosa que já conheci. Ela veio até nós pedindo ajuda, e nós vamos protegê-la. Mariana apertou a mão de Miguel, as lágrimas escorrendo. Vocês vão mesmo ajudar? Perguntou. A voz tremendo. Sofia, ainda ao lado de Ana, respondeu. Senhora, não vamos apenas ajudar. Vamos garantir que todos em São Sebastião saibam que Ana está protegida. Ninguém vai tocá-la, ninguém vai ameaçá-la. E esse cara no carro cinza? Ele vai aprender que escolheu a pessoa errada para assustar. Mariana olhou de Sofia para Miguel, depois para Ana, que segurava sua mão com força. Pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu um lampejo de esperança. Não a esperança frágil dos últimos dias, mas algo sólido, real. Às 7h45, o plano estava pronto. Mais de 100 motos lotavam a rua agora, e outras continuavam chegando. Miguel reuniu os motociclistas do lado de fora, dando instruções precisas. Formação, velocidade, comportamento. Isso não é uma demonstração de força, ele disse. É uma promessa de proteção. Estamos aqui por Ana, por todas as crianças que foram esquecidas pelo sistema. Ele se virou para Ana, que estava ao lado de Mariana, segurando sua concha. Ana, você vai comigo na moto da frente. Sua mãe vai seguir de carro. Vamos levá-la para a escola e ninguém vai machucar você. Prometo. Ana olhou para a moto enorme de Miguel, depois para seus olhos gentis. Ela assentiu, o medo ainda presente, mas agora misturado com algo novo. Confiança. Miguel ajudou Ana a subir na moto, acomodando-a na frente dele, onde poderia protegê-la com os braços enquanto pilotava. Sofia posicionou sua moto à esquerda e outro motociclista, um homem chamado Rafael Falcão Lima, ficou à direita. Em minutos, 200 motos formaram uma formação impecável, com Ana e Miguel no centro. O ronco dos motores era ensurdecedor, vibrando pelo chão, fazendo as janelas do café trepidarem. Ana, segurando a concha no bolso, sentiu o coração acelerar, mas não de medo, de emoção. Quando as motos começaram a se mover, o som era como uma tempestade, e Ana, pela primeira vez em semanas, sorriu. Um sorriso puro, de criança, cheio de maravilha. A caravana avançou pelas ruas de São Sebastião, lenta e majestosa. Carros paravam, pedestres se alinhavam nas calçadas, alguns filmando com celulares, outros apenas olhando, boquiabertos. O ronco de 200 motos ecoava pelos prédios, anunciando a chegada muito antes de aparecerem. Mariana seguia de carro, lágrimas escorrendo enquanto via sua filha, tão pequena, mas tão corajosa, no centro daquela formação. Ana acenava para as pessoas nas calçadas, o vento bagunçando sua trança, o medo dando lugar a uma sensação que ela quase esquecera: segurança. Às 8h45, a escola Praia do Arrastão apareceu no horizonte. O pátio estava cheio de pais deixando seus filhos, crianças correndo com mochilas, professores organizando filas. Então, o som chegou, um rugido grave que fez todos pararem. Conversas cessaram, cabeças se viraram, crianças pressionaram os rostos contra as janelas dos carros. E então, eles apareceram. 200 motos, em formação perfeita, bandeiras brasileiras tremulando,
cromados brilhando sob o sol que começava a romper as nuvens. No centro, Ana Clara, com sua mochila roxa e um sorriso tímido, sentada na moto de Miguel. O impacto foi imediato. Pais pegaram seus celulares, crianças gritaram de excitação, professores saíram correndo do prédio. E, no canto do pátio, João Pedro, Lucas e Mateus ficaram paralisados, os rostos brancos de medo. O diretor Almeida apareceu na porta principal, o rosto passando de confusão a pavor. Ele reconheceu Ana imediatamente e entendeu naquele momento que algo muito maior estava acontecendo. As motos formaram um perímetro ao redor da escola, uma muralha de aço e couro. Miguel estacionou na entrada, ajudando Ana a descer com cuidado. Sofia e Rafael flanquearam a menina, enquanto Mariana corria do carro para se juntar a eles. As crianças no pátio começaram a aplaudir, algumas apontando para Ana, outras para as motos, falando animadamente. Ana caminhou em direção à escola, a cabeça erguida, a mão segurando a de Miguel. Pela primeira vez, ela não tentou ser invisível. Pela primeira vez, ela se sentiu protegida. Mas do outro lado da rua, escondido no estacionamento de uma loja fechada, um carro cinza estava parado. O homem ao volante, um jovem de 17 anos chamado Diego Ribeiro, primo de João Pedro, observava tudo. Ele planejara seguir Ana novamente, talvez assustá-la mais, continuar o jogo de intimidação que sempre funcionara. Mas, quando viu as motos, quando viu 200 motociclistas cercando a escola, ele soube que havia cometido um erro. Diego ligou o motor, pronto para fugir. Mas, antes que pudesse mover o carro, 5 motos bloquearam sua saída, posicionando-se com precisão militar. Miguel caminhou até a janela do motorista, o rosto calmo, mas com um brilho nos olhos que fez Diego engolir em seco. Diego Ribeiro, Miguel disse, a voz baixa e firme. Eu sei quem você é, sei quem é sua família, e sei o que você fez com essa menina. Isso acaba hoje. Ana, segura entre Mariana e Sofia, não viu o que aconteceu a seguir. Mas o que quer que Miguel tenha dito, Diego nunca mais se aproximou dela. Naquele momento, Ana Clara, a menina de 8 anos que amava o mar, não era mais uma vítima. Ela era uma força, protegida por um exército de anjos de couro e aço. E o que aconteceu naquela manhã não foi apenas uma escolta. Foi o começo de uma revolução em São Sebastião. O sol já estava alto no céu de São Sebastião quando a caravana de 200 motocicletas deixou a Escola Municipal Praia do Arrastão naquela manhã de quarta-feira, 16 de outubro. O ronco dos motores ainda ecoava pelas ruas estreitas da cidade, reverberando nas janelas das casas e nas barracas da orla, enquanto Ana Clara, de mãos dadas com sua mãe, Mariana, observava a cena com olhos brilhando de uma mistura de alívio e maravilha. A menina de 8 anos, que há apenas algumas horas tremia de medo ao pensar em enfrentar mais um dia de escola, agora caminhava com a cabeça erguida, vestindo sua mochila roxa e sentindo o peso reconfortante da concha no bolso. Ao seu lado, Miguel Costa, o líder das Águias do Mar, dava instruções aos motociclistas, garantindo que a mensagem havia sido entregue. Ana estava protegida, e qualquer um que ousasse machucá-la enfrentaria consequências que nem a escola, nem a polícia, nem o poderoso vereador Antônio Ribeiro poderiam abafar. Mas o que aconteceu naquela manhã foi apenas o começo. O impacto da coragem de Ana e da resposta dos motociclistas estava prestes a transformar São Sebastião, expondo segredos enterrados, unindo uma comunidade dividida e ensinando uma lição que ecoaria muito além das praias do litoral paulista. E enquanto essa história se desenrola, quero saber, de onde você está acompanhando essa jornada? Deixe nos comentários sua cidade e seu país. Está ouvindo isso da sua sala em São Paulo, da sua varanda em Lisboa, ou talvez de um café em Sydney? Me conte, porque a história de Ana é universal
e quero ver até onde a coragem dela chega. Às 9h30, enquanto as motos ainda formavam um perímetro de aço e couro ao redor da escola, as primeiras vans de notícias apareceram. A TV Litoral, a Rede São Sebastião e até uma equipe de uma afiliada da Globo em São Paulo estacionaram apressadamente no pátio da escola. Miguel havia feito uma ligação às 7h45, logo após organizar a escolta, com uma mensagem simples. História de proteção a uma criança na escola Praia do Arrastão, 9h30. Tragam câmeras. Os repórteres, com microfones na mão e câmeras a tiracolo, começaram a entrevistar os pais que ainda estavam no pátio, atônitos com o que acabavam de presenciar. A primeira a falar foi Dona Helena, mãe de um menino do 5º ano. Meu filho vem sofrendo bullying há meses, ela disse, a voz tremendo. Eu reclamei várias vezes, mas o diretor Almeida nunca fez nada. João Pedro e seus amigos agem como se fossem donos da escola. E ninguém faz nada porque o pai dele é o vereador Ribeiro. Outro pai, senhor Marcos, deu um passo à frente. Minha filha teve o braço torcido por Lucas no recreio no último mês. Fui ao diretor e ele disse que era um mal-entendido. Minha filha agora tem medo de vir para a escola. Um a um, os pais começaram a compartilhar suas histórias, cada relato revelando um padrão. João Pedro, Lucas, Mateus e, por trás deles, Diego Ribeiro, o primo mais velho que os incentivava, aterrorizavam as crianças há anos, e todas as queixas eram abafadas pelo diretor Almeida, que protegia a família Ribeiro por causa de sua ligação com o vereador. Enquanto as câmeras gravavam, a verdade começou a se espalhar como as ondas que quebravam na praia de São Sebastião. Os pais, que antes se sentiam isolados e impotentes, agora percebiam que não estavam sozinhos. As histórias de bullying, humilhação e medo não eram casos isolados. Eram parte de um sistema que permitia que os agressores agissem sem consequências, protegidos pelo poder político de Antônio Ribeiro. Mas o que ninguém no pátio sabia era que outra pessoa estava chegando. Alguém que Miguel havia contatado na mesma manhã em que organizou a escolta. Às 10h, um carro preto sem identificação estacionou discretamente na rua lateral da escola. Uma mulher de terno escuro desceu, carregando uma maleta e um distintivo. Era a agente especial Laura Mendes, da Polícia Federal, uma investigadora que há meses vinha monitorando Antônio Ribeiro por suspeitas de corrupção, abuso de poder e obstrução de justiça. Miguel a cumprimentou com um aperto de mão firme. Eles haviam servido juntos na Marinha, anos atrás, antes de Laura ingressar na PF e Miguel retornar a São Sebastião para liderar as Águias do Mar. Você não estava brincando quando disse que era grande, Laura disse, olhando para as motos alinhadas e a multidão de pais falando com os repórteres. Nunca exagero, Miguel respondeu com um leve sorriso. Você sabe disso. Laura vinha investigando Ribeiro por 8 meses, focada em denúncias de suborno e manipulação de registros policiais, para proteger seu filho, João Pedro, e seu sobrinho, Diego. Havia pelo menos 5 queixas contra Diego nos últimos 2 anos, todas envolvendo intimidação de crianças ou jovens de famílias vulneráveis, todas misteriosamente arquivadas. O diretor Almeida, casado com a irmã de Ribeiro, desempenhava um papel central nesse esquema, descartando reclamações e pressionando pais a desistirem de suas denúncias. Mas agora, com 200 motociclistas como testemunhas, câmeras de TV transmitindo ao vivo e uma comunidade finalmente falando, Laura tinha o que precisava para agir. Enquanto isso, dentro da escola, Ana Clara caminhava pelos corredores com Sofia ao seu lado. Pela primeira vez em semanas, ela não olhava para o chão, não tentava se esconder. As outras crianças a encaravam, algumas com admiração, outras com curiosidade. No pátio, João Pedro, Lucas e Mateus estavam encostados na grade, os rostos pálidos.
Quando Sofia passou por eles, acompanhando Ana até a sala de aula, os meninos abaixaram a cabeça, evitando contato visual. Sofia não disse nada, mas sua presença, alta, confiante, com o colete de couro das águias do mar, era mensagem suficiente. Fora da escola, Diego Ribeiro, o jovem de 17 anos que seguia Ana em seu carro cinza, foi abordado por Laura Mendes e 2 outros agentes da PF. Ele foi levado para a delegacia sob acusações de intimidação de menores, ameaças e perseguição. Seu tio, Antônio Ribeiro, tentou intervir, ligando para contatos na polícia local. Mas desta vez, o caso estava nas mãos da Polícia Federal, fora de seu alcance. Às 11 horas, a escola estava em polvorosa. O diretor Almeida foi chamado para uma reunião de emergência com o conselho escolar, que, pressionado pela cobertura da mídia, anunciou sua suspensão imediata enquanto investigações sobre sua conduta eram iniciadas. Antônio Ribeiro, sentindo a pressão, convocou uma coletiva de imprensa à tarde, em frente à prefeitura. De pé, ao lado de seu advogado, ele negou todas as acusações, chamando-as de ataques políticos e ameaçando processar quem difamasse sua família. Mas suas palavras soavam vazias. As imagens das 200 motos cercando a escola já estavam nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos. Vídeos dos pais falando à TV Litoral viralizaram, e hashtags como Habla Proteger Ana Clara e Pierre Saint-Fim do Bullying começaram a dominar as plataformas. A comunidade de São Sebastião, que por tanto tempo se calara diante do poder de Ribeiro, agora se unia, inspirada pela coragem de uma menina de 8 anos. Nos dias seguintes, os motociclistas não pararam. Todas as manhãs, às 7h45, pelo menos 20 motos apareciam na Rua das Palmeiras para escoltar Ana até a escola. Às vezes, eram 50, dependendo de quem conseguia chegar. Miguel estava lá todos os dias, cumprindo sua promessa. Outras crianças começaram a pedir ajuda. Um menino do 4º ano, chamado Pedro, tímido e com óculos grandes, aproximou-se de Sofia numa manhã. Senhora, às vezes me empurram no pátio, ele disse hesitante. Vocês podem andar comigo também? Sofia sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Claro, Pedro. Amanhã você estará conosco. No dia seguinte, Pedro caminhava com 2 motociclistas ao seu lado, passando pelo pátio onde seus agressores costumavam esperar. Os meninos recuaram, desaparecendo na multidão. Em uma semana, 10 crianças tinham suas próprias escoltas. E a escola Praia do Arrastão tornou-se o lugar mais seguro da cidade, não por câmeras ou guardas, mas pelo poder da comunidade. Ana, aos poucos, estava voltando a ser ela mesma. Os pesadelos diminuíram, e ela começou a comer no refeitório novamente, sentada com uma nova amiga, Clara, que também amava o mar. Uma tarde, Ana pegou seus lápis de cor e começou a desenhar. Não era um esboço pequeno, como antes, mas uma tela grande que Mariana comprara com o pouco dinheiro que sobrava. Ana desenhou o mar, ondas azuis, corais vibrantes, peixes nadando em cardumes. No canto da tela, ela adicionou algo novo. Motos brilhando sob o sol, com figuras de coletes de couro ao lado, sorrindo. No centro, uma menina pequena segurava uma concha. Quando terminou, Ana mostrou o desenho a Mariana, que chorou ao vê-lo. Você voltou a desenhar, meu amor, ela disse, abraçando a filha. Ana sorriu. Porque agora eu não tenho mais medo, mamãe. Na sexta-feira seguinte, Ana pediu para levar o desenho ao Café Costa do Sol. Mariana a acompanhou, e lá encontraram Miguel, Sofia e outros motociclistas. Ana, com as mãos tremendo de nervosismo, entregou o desenho a Miguel. É para você, ela disse, a voz tímida, porque você me ajudou a ser corajosa. Miguel pegou a tela, seus olhos marejando. Ele, um ex-fuzileiro que enfrentara conflitos em alto mar, sentiu um nó na garganta. Obrigado, pequena, ele disse, segurando o desenho com cuidado.
Isso é mais valioso do que qualquer medalha que já recebi. Sofia abraçou Ana, sussurrando. Você não só foi corajosa, Ana. Você mostrou a todos nós como ser corajosos. Naquele momento, Ana entendeu algo que carregaria pelo resto da vida. Coragem não era não sentir medo, mas agir mesmo com medo. Pedir ajuda mesmo quando parecia impossível. 2 semanas depois, São Sebastião realizou uma cerimônia na Praça Central, perto da Orla. A prefeita, pressionada pela comunidade, entregou a chave da cidade a Miguel, reconhecendo o impacto das águias do mar. Mas Miguel balançou a cabeça e olhou para Ana, que estava ao lado de Mariana, segurando sua concha. Essa chave pertence a ela, ele disse, ajoelhando-se para entregar a chave a Ana. Você é a mais corajosa aqui, pequena. Você começou tudo isso. Ana pegou a chave com as 2 mãos, os olhos brilhando, um sorriso puro iluminando seu rosto. A multidão aplaudiu, e Mariana, com lágrimas escorrendo, abraçou a filha. Na semana seguinte, durante uma assembleia escolar, Ana foi convidada a falar. Ela subiu ao palco, tão pequena que o microfone precisou ser abaixado. Com a voz firme, apesar do nervosismo, ela disse: Meu nome é Ana Clara. Eu tinha muito medo antes. Medo de ir para a escola, medo de andar na rua, medo de contar o que estava acontecendo. Mas aprendi uma coisa. Ser corajosa não é não sentir medo. É contar para alguém, mesmo que sua voz trema. É pedir ajuda, mesmo que ache que ninguém vai ouvir. Porque sempre tem alguém que vai ouvir. Sempre tem pessoas boas, você só precisa encontrá-las. O ginásio explodiu em aplausos. Professores enxugaram lágrimas, pais se abraçaram, e no fundo da sala, Miguel, Sofia e outros motociclistas sorriram, orgulhosos. A história de Ana não ficou apenas em São Sebastião. O vídeo da caravana de motos viralizou, alcançando milhões de visualizações. Outros clubes de motociclistas pelo Brasil começaram programas de escolta para crianças. Em Florianópolis, Recife, Porto Alegre, motociclistas se organizaram para proteger alunos de escolas locais. O Conselho Escolar de São Sebastião, sob pressão, reformulou suas políticas contra bullying, implementando canais de denúncia anônima e treinamentos para professores. Antônio Ribeiro perdeu sua reeleição por uma margem esmagadora, sua influência desmoronando junto com seu esquema de proteção aos agressores. Diego enfrentou consequências judiciais, incluindo liberdade condicional e terapia obrigatória. E a comunidade de São Sebastião mudou. Os motociclistas, antes temidos, agora eram celebrados. O Café Costa do Sol organizou um evento beneficente com as Águias do Mar, arrecadando fundos para materiais escolares. Vizinhos começaram a caminhar juntos com as crianças até a escola, um movimento de proteção que cresceu organicamente. Ana Clara, agora, desenhava todos os dias. Seu quarto se encheu de novas telas. O mar, as motos, os rostos sorridentes de seus novos amigos. Em uma delas, ela escreveu, em letras tortas de criança, Eu e o tio Águia. Era assim que ela chamava Miguel agora. E ele, sempre que ouvia, disfarçava as lágrimas com um sorriso. A lição que Ana aprendeu e que ensinou a todos não precisava ser dita em palavras grandiosas. Estava em suas ações, em seu desenho, em sua voz pequena mas firme na assembleia. Coragem era pedir ajuda. Coragem era acreditar que, mesmo nas horas mais escuras, havia pessoas boas esperando para ouvir. E, com um único passo, Ana Clara não apenas recuperou sua infância, mas mudou uma cidade inteira, provando que até as menores vozes podem criar ondas tão poderosas quanto o mar.